Oi meninas, hoje eu vou falar sobre o segundo exame que vocês mais gostam de fazer na vida depois do preventivo, mamografia. Eu sou Laura Garamboni, se inscreva no meu canal, dê seu like e acompanha que hoje eu vou te explicar por que esse exame não é um bicho de 7 cabeças. A mamografia é um exame muito importante para prevenção e rastreio de câncer de mama, que deve ser feito em todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Se você teve algum caso de câncer de mama na família antes dessa idade, conversa com seu mastologista ou ginecologista sobre alguma outra forma ou alguma outra periodicidade para poder fazer esse exame. A mamografia é um exame de raio-x e sim, emite raio-x na sua mama. Teoricamente, quanto mais raio-x, mais risco a gente tem. Mas uma mamografia uma vez ao ano pode ficar tranquila, não vai aumentar seus riscos de câncer por isso. A mamografia é feita num aparelho de raio-x, você vai encaixar a sua mama e ela vai ser sim apertada igual uma sanduicheira. Mas calma, não é para ser tão dolorido assim. E quanto mais for apertado, melhor vai ser a visualização. Então um pouquinho de paciência com a técnica quando ela for colocar você no aparelho. A classificação da mamografia, ela é feita usando uma gradação do Colégio Americano de Radiologia, é chamado BIRADS. Então, quando a gente pega o laudo, a gente tem que lembrar que o radiologista olhou sua mama, não te examinou e ele está tentando te dar um laudo fiel e que te ajude a rastrear o câncer de mama de acordo com a observação dele. Nesse caso, é sempre importante você levar suas mamografias anteriores, porque ele precisa olhar e comparar. O laudo da mamografia, ele é comparativo. Então, se você tem um exame anterior mostrando um nódulo, na mamografia do outro ano, o radiologista vai comparar para ver se teve mudança na característica, se ele cresceu ou se ele sumiu. O BIRADS, ele é uma classificação que vai do 0 ao 6. O 0 é quando você faz a mamografia e o exame não foi conclusivo. Ou seja, você precisa fazer algum outro exame para complementar. Uma ultrassonografia ou uma ressonância de mama. Ou então repetir a mamografia com uma outra incidência, ou seja, apertar de um outro jeito a sua mama. A categoria 1 é uma mamografia completamente normal, não tem nada digno de nota. É aquela que todo mundo quer ter. A categoria 2 são achados benignos. As mulheres que têm silicone na mama já começam da categoria 2. Não porque o silicone seja um problema, mas porque é um achado que não é natural da sua mama. A categoria 2, ela tem gânglios mamários, cistos e calcificações de aspecto benigno e que podem ser acompanhados a cada ano. A categoria 3, ela é uma classificação que se chama provavelmente benigna. O que isso quer dizer? Quer dizer que o radiologista viu alguma alteração que tem toda a cara de ser benigna, que não tem nenhum grau de suspensão no primeiro momento, mas a gente precisa observar com um intervalo mais curto. Geralmente, a categoria 3 são nódulos, cistos ou calcificações que, se você acompanhar num curto espaço de tempo, na maioria das vezes 6 meses, você consegue observar para ver se está tendo progressão ou redução daquela lesão. Então não se assuste com a categoria 3. Muita gente fica preocupada com a 3, só que não é um grande problema não. Muitas vezes o seu médico vai olhar aquela radiografia categoria 3 e pode vir pedir uma biópsia sim, ou porque o teu exame físico está alterado, ou porque ele achou que aquela categoria 3 tem algum grau de suspeição. Mas pela classificação do BIRADS, a categoria 3 pode ser repetido o exame em 6 meses. Depois da 3, começam aquelas que a gente não gostaria de ter, a categoria 4, 5 e a 6. A categoria 4, ela pode ser dividida em 4A, B ou C, de acordo com o número de lesões e o grau de suspeição. Mas, a princípio, quando você tem um exame categoria 4, é indicativo de um exame de biópsia, ou seja, vai ter que se tirar um fragmento daquela lesão para análise. Muitas vezes, a 4A pode cair mais ou menos igual à categoria 3, então o seu mastologista vai avaliar e ele pode sim discordar daquele laudo e optar por fazer um acompanhamento radiológico e não fazer uma biópsia. Mas, pela classificação do BIRADS, categoria 4, principalmente B e C, já podem ser indicativas, na verdade, já são indicativas de biópsia. A categoria 5 é um achado fortemente suspeito e característico de câncer.
Geralmente são nódulos que mudaram muito de característica, que têm espículas, que parece um solzinho, ou então que tem calcificações agrupadas muito características de câncer. Então ele já é um achado fortemente suspeito. Nesse caso é mandatória a biópsia. A categoria 6 é aquela que eu espero que ninguém tenha, que é quando você já sabe que tem um câncer e você está olhando ele de novo para acompanhar, ou se ele respondeu à radioterapia, quimioterapia, ou para fazer uma segunda checagem. Lembrando que a mamografia tem que ser feita em mulheres a partir dos 40 anos de idade, e se você tem um histórico familiar positivo para câncer de mama, sua mãe, sua avó, alguma parente próxima, você tem que ficar de olho e não deixar de fazer o seu exame. Alguns estudos mostram que a principal causa de uma mulher não fazer mamografia é o medo de ter câncer. O objetivo da mamografia é rastrear lesões pequenininhas que podem ser tratadas de uma forma menos invasiva, cirurgias menores e tratamentos de câncer menos agressivos. Então, não deixe de fazer seu exame por medo, nem por medo de dor, nem por medo de achar algum problema. Bom, eu tenho certeza que você tem alguma amiga que precisa ver esse vídeo. Então compartilha com ela, marca ela aqui nos comentários e não deixa de mandar sua dúvida para mim se você ainda tiver alguma. Eu sou Laura Garamboni e até o próximo vídeo.